O e-mail chegou às 6h12 da manhã, brilhando na tela do iPhone de Mad Cruz como um aviso que ela não sabia que precisava. Ela estava ainda meio acordada, em pé descalço em seu apartamento em Manhattan, luz do sol sangrando através das persianas quando ela leu a linha de assunto. Solicitação de reserva privada, casamento Hale. Sua respiração parou. Hale. Havia milhares de sobrenomes na cidade de Nova York, mas apenas um fez seu peito apertar da maneira que este fez. Ela abriu a mensagem e lá estava, soletrado casualmente, como se não significasse nada. Noiva, Tessa Monroe. Noivo, Brandon Hale. Local solicitado, Lumini Cozy Manhattan. Limpa a garganta Grand Hall. Seu restaurante, seu império. Um lugar que ela construiu das cinzas em que ele a deixou. Mad sentou-se lentamente, dedos tremendo. Brandon nunca uma vez pisou dentro de Lumini Co. após o divórcio deles. Ele não tinha ideia que ela tinha ido de uma garçonete no Texas para a proprietária da marca de alta gastronomia mais procurada em Manhattan. Para ele, ela era ainda a garota que ele uma vez acusou de nunca ir a lugar nenhum. Mas agora, ele queria sediar seu casamento aqui em seu edifício sob seu teto. E ele não sabia. Por um segundo, ela quase riu. Por outro, ela quase chorou. E então o golpe a atingiu forte e friamente. Anexada estava uma nota da recepcionista recém-contratada. Oi, Mad. O noivo insistiu que o gerente de plantão fosse você. Ele disse. Você deve a ele pelo menos isso. Devemos confirmar. A audácia. O homem que destruiu a reputação dela saiu com rumores o seguindo e casou com sua querida de RP. Agora a queria para servi-lo champanhe em uma bandeja de prata. Seu pulso se estabilizou. Um fogo subiu lentamente em seu peito. Ela digitou uma palavra de volta. Confirmado. Porque se Brandon queria um show, ele não tinha ideia de quem era o dono do palco agora. E a cortina estava prestes a subir ousadamente, lindamente, desastrosamente para ele. As memórias voltaram no momento em que Mad saiu de seu apartamento, o ar frio de Manhattan roçando em seu rosto como um velho hematoma sendo tocado novamente. Havia 3 anos desde que ela deixou Brandon Hale. Mas a dor tinha um estranho hábito. Não desapareceu. Simplesmente esperou. Naquela época, ela era ainda Melanie Cruz do Texas rural, a garota com um sotaque suave e roupas de segunda mão, que seguiu Brandon para Nova York porque ela acreditava no amor mais do que na lógica. Ela trabalhou turnos duplos em uma lanchonete, guardou cada dólar e sonhou em construir uma vida com ele. Mas Nova York mudou Brandon, poliu-o, afiou-o, alimentou seu ego de maneiras que ela não conseguia competir. A primeira rachadura apareceu quando ele disse a ela para não falar durante seu jantar de networking. Seu sotaque faz você parecer sem educação, Mad. Apenas sorria. Ok, uma frase simples, um corte limpo. Então veio a segunda rachadura quando ele acidentalmente deixou suas mensagens abertas em seu MacBook Air compartilhado. Mad nunca esqueceu as palavras que ela viu. Estou preso com ela por enquanto. Ela é doce, mas não vai a lugar nenhum. Assim que eu conseguir minha promoção, estou fora. Ela olhou para a tela por quase 1 hora, incapaz de se convencer de que era real. Mas a traição raramente vem sozinha. Brandon não a largou. Não, ele a humilhou. Ele vazou rumores para amigos em comum de que ela era pegajosa, infiel, financeiramente dependente. Online, uma postagem no Instagram dele com Tessa apareceu apenas 2 semanas depois que eles se separaram, legendada, finalmente com alguém no meu nível. O golpe final veio quando ele disse a ela para se mudar do apartamento deles até sexta-feira. Você vai ficar bem, Mad, ele tinha dito, fechando uma mala. Uma garota como você pertence a um lugar mais lento. Texas, talvez. Ela saiu com 2 malas. Um telefone rachado e um coração dilacerado. Mas o que Brandon nunca soube foi isso. A dor tornou-se combustível. A humilhação tornou-se disciplina.
E a garota que ele desprezou tornou-se a mulher diante da qual ele um dia se ajoelharia, não por amor, mas por medo. Enquanto Maddie caminhava em direção a Luminen Company, passos firmes, queixo erguido, ela percebeu algo. Brandon pensou que ele tinha terminado a história dela. Ele não sabia que ele tinha meramente escrito o começo dela. E agora, sem saber, ele estava caminhando direto para o capítulo onde as mesas viravam, ousadamente, poeticamente e irrevogavelmente. Nova York tinha sido cruel com Maddie Cruz, mas também tornou-se a cidade que moldou sua espinha de aço. Depois que Brandon a expulsou, ela passou 2 noites dormindo no sofá de um colega de trabalho, sua vida inteira enfiada em 2 malas de viagem. Ela lembrou-se de olhar para as luzes da cidade através de uma janela de ônibus embaçada, sussurrando para si mesma. Você não terminou. Não assim. Então, ela trabalhou. Realmente trabalhou. Um turno matinal em um café no Brooklyn, um turno noturno como anfitriã em um restaurante de nível médio, noites tardias estudando fundamentos de negócios em um MacBook Pro recondicionado que ela comprou com cada último dólar que ela tinha. O fracasso a espreitava diariamente. Aluguel atrasado, exaustão, clientes gritando em seu rosto. Mas ela continuou em movimento, alimentada pela crença de que se ela permanecesse em movimento, a dor não poderia pegá-la. Foi durante uma dessas noites exaustivas no restaurante de Midtown que ela conheceu Elliot Warner. Ele não era chamativo como Brandon ou barulhento como os homens que jantavam lá para serem vistos. Elliot carregava-se com uma autoridade tranquila. Terno sob medida, olhos afiados, uma caneta M-Lenk presa ordenadamente ao seu bolso. Ele notou tudo, especialmente ela. Quando um colega de trabalho entrou em pânico por causa de uma grande reserva, Maddie deu um passo à frente, reorganizando mesas, acalmando convidados e salvando uma noite que estava a momentos do colapso. Elliot observou a coisa toda se desenrolar com a quietude de um homem avaliando o potencial. Após o serviço, ele a abordou. Você não pertence aqui, ele disse calmamente. Mary, assustada, se você está aqui para me insultar, há uma fila. Um pequeno sorriso puxou o canto de sua boca. Não um insulto, uma observação. Você pensa como uma proprietária, não uma funcionária. Ela riu. Genuína, curta, dolorosa. Eu tenho 37 dólares em minha conta corrente. Dinheiro é a última coisa que eu olho, ele respondeu. Visão é a primeira. Essa conversa mudou tudo. Em semanas, Elliot a apresentou a oportunidade de uma vida. Uma cadeia de alta gastronomia em dificuldades chamada Luminen Company, cujo proprietário anterior a havia mal administrado para o caos. Elliot não a queria para si mesmo, mas ele viu potencial na mulher que se recusava a quebrar. Você gerencia as operações. Eu apoio a aquisição, ele disse a ela. 51% é seu se você for corajosa o suficiente. Corajosa o suficiente? Maddie tinha sobrevivido a Brandon. Ela era corajosa por necessidade. E assim, sob o disfarce do anonimato, ela tornou-se a proprietária silenciosa de Lumine Company. Construído de suor, forjado de desgosto. Em breve o império que ela criou seria o palco onde tudo se completaria para todos eles. Mattie Cruz aprendeu rapidamente que o poder nem sempre precisava de um holofote. Às vezes, a lâmina mais afiada era aquela escondida à vista. Quando ela oficialmente se tornou a proprietária majoritária de Lumine Company, ela não entrou no restaurante usando saltos de grife ou anunciando seu título. Não, ela entrou usando o mesmo avental de gerente preto que ela usava há anos, misturando-se perfeitamente na equipe que ela agora empregava. Para o mundo, ela era Maddie, a gerente de andar trabalhadora. Apenas um punhado de executivos, Elliot incluído, sabia que ela possuía toda a cadeia. Foi escolha dela. Ela queria aprender tudo. Como a equipe falava quando eles pensavam que ninguém importante estava ouvindo.
Como os clientes se comportavam quando eles acreditavam que ela não tinha poder. Como as pequenas rachaduras no sistema poderiam ser reparadas antes que se tornassem desastres. Conhecimento era a alavancagem. E Maddie sabia que ela precisaria de tudo isso um dia. E esse dia chegou mais rápido do que o esperado. Uma terça-feira de manhã, ela estava no grande salão revisando mudanças de layout para uma próxima gala corporativa. A luz do sol se derramava pelos pisos de mármore, refletindo nos intrincados detalhes em ouro que ela havia pessoalmente escolhido após a renovação. Tudo parecia deslumbrante, limpo, elegante e poderoso. Dela. Então o elevador abriu. Ela não esperava vê-los ainda. Não tão cedo. Brandon Hale e Tessa Monroe saíram juntos, braço a braço, escorrendo em excesso de confiança. O vestido de grife de Tessa cintilava sob os lustres, embora seu sorriso fosse mais afiado que qualquer joia que ela usava. Os olhos de Brandon varreram o restaurante com a presunção de um homem que acreditava que os lugares existiam puramente para servi-lo. Eles não notaram Maddie no início, mas ela notou tudo. Brandon parecia mais alto de alguma forma, ou talvez fosse a arrogância o levantando do chão. O olhar de Tessa flutuou de mesa em mesa, já julgando, já imaginando-se como a estrela da noite. Finalmente Brandon avistou Maddie. Ele não parecia chocado. Ele parecia divertido. Bem, ele disse alto o suficiente para sua voz ecoar pelo salão. Eu acho que algumas pessoas realmente não conseguem subir, não importa onde você as largue. Tessa deu uma risadinha, agarrando o braço dele. Pelo menos ela é consistente. Maddie sorriu, calma, firme, ilegível. Eles pensaram que estavam zombando de uma garçonete. Eles não tinham ideia de que estavam falando com a mulher que assinou o contrato de reserva deles e pagou os salários de cada pessoa na sala. E em breve eles aprenderiam exatamente o que isso significava. Brandon Hale andou por Lumine & Company como se ele possuísse o lugar. Irônico, considerando que a mulher que ele uma vez descartou, na verdade o fazia. Maddie seguiu alguns passos atrás, prancheta na mão, misturando-se em seu papel de gerente obediente. Ela manteve sua expressão neutra, mas internamente ela mapeou cada gesto arrogante que ele fez, cada olhar de desprezo, cada comando descuidado. Ele parou perto do bar de champanhe, passando os dedos pelo balcão de mármore que ela pessoalmente projetou. Isto é decente, ele disse, mas para meu casamento, eu espero algo elevado. Tessa assentiu vigorosamente. Sim, mais rosas brancas, mais ouro e iluminação que me destaque de cada ângulo. Ela se virou para Maddie com um sorriso açucarado que não alcançou seus olhos. Você acha que pode lidar com isso, querida? A mandíbula de Maddie apertou, mas ela permaneceu composta. Podemos acomodar seus pedidos. Tessa sorriu, então inclinou-se mais perto. Bom, porque eu quero que nosso casamento pareça caro. Câmeras estarão em todo lugar. Você entende a pressão, Brandon acrescentou. Apenas não estrague tudo, Maddie. Vento ela a maior coisa que vai acontecer a este lugar. A ironia quase a fez rir alto. Enquanto eles continuavam o tour, Maddie instruiu membros da equipe sobre pequenos ajustes. De repente, Brandon estalou os dedos para ela. Você, ele latiu. Vem aqui. Ela se aproximou lentamente. Queremos testar opções de prato principal. Brandon disse, jogando seu casaco em uma cadeira próxima sem olhar. Traga-nos amostras e se apresse. Temos reuniões reais depois disso. Tessa interveio. E traga guardanapos extras. Brandon fica exigente quando as coisas gotejam. Um membro da equipe, observando por perto, cerrou a mandíbula, claramente ofendido pelo tom. Maddie sutilmente sinalizou para ele se afastar. Ela não precisava de ninguém a defendendo. Ainda não. Não hoje. Justo quando ela pensou que a humilhação não poderia piorar, Tessa apontou para os sapatos de Maddie. São aqueles da marca da loja? Adorável. Verdadeiramente, é bom que você seja prática. O insulto atingiu mais forte do que o esperado.
Não porque Mad se importasse com os sapatos, mas porque a lembrou da velha Mad. Aquela que Brandon treinou para se sentir pequena. Mas aquela Mad se foi. Ela se endireitou, encontrando o olhar de Tessa calmamente. Há mais alguma coisa que você gostaria que eu anotasse? Tessa piscou, desorientada pela falta de reação. Brandon franziu a testa, irritado por não conseguir provocá-la. Enquanto eles se afastavam, Brandon murmurou: Imagine ficar preso trabalhando aqui para sempre. Mad quase sorriu. Ele não conseguia imaginar o quão errado ele estava. No momento em que Brandon e Tessa finalmente saíram de Lumine e companhia, a equipe exalou em alívio coletivo. Mas Mad não teve um momento para respirar. Seu telefone zumbiu com uma mensagem da única pessoa que sempre via através de sua fachada calma. Elliot Warner, meu escritório agora. 10 minutos depois, ela estava dentro de sua torre em Midtown, paredes de vidro, vistas do horizonte, e o próprio Elliot posicionado atrás de seu elegante MacBook Pro, mangas arregaçadas, mandíbula tensa. Ele não olhou para ela no início. Ele apenas clicou através de filmagens de segurança de Brandon, estalando os dedos para ela, Tessa zombando de seus sapatos, todo o tour humilhante. Você os deixou falar com você assim, ele disse calmamente. Está tudo bem, Matt respondeu. Elliot finalmente levantou o olhar, afiado descrente. Não está tudo bem. Você é a proprietária. Você não tem que tolerar isso. Ela afundou na cadeira de couro oposta a ele. Mas esse é o ponto. Eles não sabem. E por quanto tempo você planeja manter isso assim? Mad hesitou. Ela havia ensaiado esta conversa em sua mente, mas agora que estava acontecendo, as palavras se emaranhavam em sua garganta. Até o casamento, até que importe. Elliot inclinou-se para trás, estudando-a. Você está planejando algo. Não vingança, ela disse suavemente. Apenas a verdade. Ele exalou lentamente, esfregando a testa. Eu não gosto disso. É meu passado, Elliot. Deixe-me encerrá-lo do meu jeito. Um longo silêncio se estendeu entre eles enquanto o sol descia atrás do horizonte de Manhattan. Então Elliot falou, voz mais baixa. Há algo que você deveria saber sobre Tessa. Mad olhou para cima. E sobre ela? A expressão de Elliot escureceu. Ela não é apenas a noiva de Brandon. Ela é alguém que costumava estar ligada à minha família. Seus velhos escândalos quase custaram à firma de meu pai uma parceria. Ela mudou seu sobrenome depois. A revelação atingiu forte. Então Tessa não era apenas imprudente, ela era perigosa. E agora ela se religou a outro homem que ela pode usar. Elliot acrescentou. Brandon pode não ter ideia de com quem ele está se casando. Mary engoliu. Devemos avisá-lo? Elliot balançou a cabeça. Ele não ouviria. Homens como Brandon só aprendem quando as consequências os quebram. Suas palavras pairaram como um presságio. Fora das janelas do escritório, a cidade brilhava, brilhante e implacável. Dentro, Mary percebeu algo. O casamento não exporia apenas Brandon, poderia expor Tessa também. E sem saber, eles estavam construindo sua própria queda. Na manhã após a reunião com Elliot, Lumine Company zumbia com desconforto. A palavra havia se espalhado entre a equipe. O noivo VIP havia tratado Mad, sua gerente calma e respeitada, como uma serva descartável. Ninguém ousou confrontar Brandon diretamente, mas a tensão fervilhava sob cada conversa sussurrada. Mad fingiu que tudo estava normal. Ela verificou o inventário, aprovou ajustes de iluminação e revisou notas de fornecedores. Mas seu estômago se revirava cada vez que alguém mencionava o casamento iminente. Ao meio-dia, o dia tomou um rumo inesperado. Um membro da equipe apressou-se até ela, segurando um iPad. Ah, Mad, você precisa ver isso. Na tela estava uma postagem em alta de uma conta de fofoca. A ex-mulher de Brandon Hale ainda é obcecada por ele? Fontes dizem que ela está rondando o local de seu casamento. Então havia capturas de tela.
Fotos antigas que Tessa havia desenterrado, claramente alimentadas por Brandon, pintando Maddie como uma ex pegajosa e ciumenta que não conseguia seguir em frente. Uma dor oca se instalou no peito de Maddie. Depois de tudo o que ela suportou, eles ainda estavam vindo atrás dela. Outro membro da equipe murmurou: por que eles postariam algo assim? Matt não incomoda ninguém. Um garçom acrescentou: se aquele fosse meu ex, eu o baniria do edifício. Maddie forçou um sorriso apertado. Está tudo bem. Por favor, voltem ao trabalho. Mas não estava tudo bem. Brandon sempre foi bom em reescrever histórias, transformando-se em um herói às custas de quem estivesse mais próximo. Agora, com uma hashtag de casamento para manter, ele precisava que Maddie fosse a vilã. Ela entrou no corredor de trás, pressionando a palma da mão contra o peito para acalmar a respiração. O velho pânico rastejou, a mesma sensação sufocante que ela teve quando Brandon a empurrou para fora do apartamento deles com 2 malas e um coração partido. Justo quando a ansiedade atingiu o pico, uma voz cortou. Maddie. Era Ben, o sous-chefe tranquilo que raramente falava a menos que necessário. Ele estendeu uma xícara de café fumegante. Você parece precisar disso, ele disse timidamente. Matt piscou. Obrigada, Ben. Sério? Ele hesitou. Você não merece o que eles estão dizendo. Alguns de nós sabemos quem você realmente é. Sua garganta apertou. Alguém acreditou nela. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aproveite estar no fundo enquanto eu brilho no casamento. Não se envergonhe, Maddie. Tessa. Uma segunda mensagem seguiu. Saiba seu lugar. Maddie olhou para a tela, raiva agitando-se sob suas costelas. Ah, ela sabia seu lugar no topo. Eles apenas ainda não tinham percebido isso. No momento em que Maddie terminou seu turno, a cidade já havia escorregado para seu brilho noturno. O horizonte de Manhattan brilhava como uma constelação de dentes afiados e cintilantes, bonito, mas pronto para morder. Normalmente ela pegaria o metrô para casa, se encolheria com suas anotações e afogaria seu estresse em chá de camomila. Esta noite, ela não conseguia respirar. Seu peito parecia apertado, suas mãos frias. A mensagem de texto de Tessa se repetia em sua mente como um loop de veneno. Saiba seu lugar, saiba seu lugar, saiba seu lugar. Ela pressionou uma mão contra o externo, inalando tremulamente. O pânico não era novo para ela. Brandon havia plantado essa semente anos atrás. Mas isso era diferente. Isso não era medo dele. Isso era medo de se tornar quem ele afirmava que ela era. Ela precisava de ar. Ela precisava de silêncio. Ela precisava de Elliot. Ela não pretendia ligar para ele. Seu polegar trêmulo atingiu o nome dele por acidente. Mas quando ela ouviu a voz dele, firme, baixa, fundamentada, ela quase desmoronou ali mesmo na calçada. Maddie, o que há de errado? Ela engoliu em seco. Eu suspira, eu não sei. Posso ir aí? Você já é esperada, ele respondeu. Portas da cobertura abertas. Sua cobertura dava para a Park Avenue, toda vidro e iluminação quente, um contraste impossível com o caos dentro do peito de Maddie. Quando ela entrou, Elliot não fez perguntas. Ele simplesmente estendeu um cobertor macio e uma caneca quente de chá de camomila Starbucks. Sente-se, ele disse gentilmente. Ela sentou. E, finalmente, as lágrimas caíram. Pensei que tinha superado isso, ela sussurrou. Mas vendo as postagens, os comentários, parece que estou me afogando tudo de novo. Elliot se sentou ao lado dela, cotovelos nos joelhos. Brandon te quebrou por anos. A cura não apaga isso da noite para o dia. Eu odeio que eles ainda tenham poder sobre mim. Eles não têm, ele disse firmemente. Você está reagindo a ecos, não à realidade. Ela limpou as bochechas. Parece real. É por isso que estou aqui. Para te lembrar de quem você se tornou, não de quem ele te disse que você era.
Algo em sua voz suavizou o peso em suas costelas. Elliot tinha um jeito de falar que a reconstruía sem sequer tentar. Após um longo silêncio, ele acrescentou: Você não enfrentará o casamento sozinha. Eu estarei lá. Ela olhou para ele assustada. Por quê? Os olhos dele seguraram os dela. Porque, Maddie, você merece ser vista adequadamente. Seu pulso gaguejou. Pela primeira vez em anos, Adamuidele não se sentiu pequena. Ela se sentiu escolhida. Lá fora, a cidade rugia. Lá dentro, algo novo começou a florescer. O dia do casamento chegou com o tipo de vento frio de Manhattan que cortava até a mais espessa confiança. Às 15 horas, Lumina Company brilhava como uma joia. Arrandelas douradas polidas, champanhe gelado, rosas brancas arranjadas em torres em cascata, que Tessa insistiu para impacto estético. A equipe apressava-se pelos pisos de mármore, ajustando os detalhes finais. Ninguém disse em voz alta, mas cada funcionário parecia estar um pouco mais perto de Maddie do que o usual, como se a estivessem protegendo em silêncio. Maddie caminhou pelo grande salão com seu tablet, verificando tarefas uma por uma. Seu cabelo estava preso para trás, avental impecável, expressão composta. Ela parecia exatamente a gerente que Brandon presumiu que ela era, mas seus olhos carregavam uma tempestade. As portas se abriram. Brandon e Tessa entraram primeiro, seguidos por um videógrafo freelance que filmava cada passo dramático deles. Brandon estava em um smoking de grife que ele definitivamente não poderia pagar sem crédito. Tessa brilhava em um vestido branco bordado que gritava patrocínio. Maddie, Tessa chamou docemente. Venha aqui, precisamos de assistência. Maddie aproximou-se firme. Tessa estendeu a mão sem olhar para ela. Segure isto, ela ordenou, deixando cair sua clutch Cartier na palma da mão de Matt, como se Matt fosse um cabide. Brandon riu, olhando para o videógrafo. Certifique-se de pegar isso. Queremos um olhar nos bastidores de quão duro todos trabalham para nós. A humilhação foi intencional, elaborada, pública. Mas Maddie não hesitou. Ainda assim, a equipe notou e eles se irritaram. Ben, o sous-chefe, murmurou baixinho. Eu juro que se eles falarem com ela assim de novo. Agora não, Mattis. Maddie sussurrou. Economize sua energia. Enquanto ela se virava para sair, Tessa chamou novamente. Ah, e Maddie, tenha cuidado com a clutch. Vale mais que seu salário mensal. Vários funcionários congelaram. Maddie inalou lentamente. Claro, senhora Monroe. Ela se afastou, segurando a clutch levemente para que sua frustração não a esmagasse. O insulto não feriu seu orgulho. Isso enfureceu sua memória. Era exatamente assim que Brandon costumava corroer sua autoestima. Mas hoje não terminaria como o passado. Enquanto ela virava da esquina em direção à cozinha, uma voz familiar murmurou atrás dela. Você está lidando com isso melhor do que qualquer outra pessoa poderia. Ela se virou. Elliot. Ele havia chegado cedo, quieto, imóvel, firme como uma pedra. Você está pronta? Ele perguntou suavemente. Matt olhou de volta para o salão onde Brandon e Tessa posavam para as câmeras. Estou pronta, ela disse. Que o show comece, e a primeira rachadura na fachada já estava se formando. A multidão da noite inundou Lumin Company com a energia de direito de pessoas que acreditavam que a presença sozinha os tornava importantes. Risos ecoavam sob os lustres, saltos clicavam no mármore, e garçons se moviam pelo espaço, carregando bandejas de champanhe que custavam mais do que Mary costumava ganhar em uma semana. Brandon prosperou nisso. Ele estava perto do arco floral, posando, performando, fingindo, enquanto Tessa esvoaçava ao redor dele como uma borboleta de lantejoulas. Câmeras seguiram, convidados fofocaram, e cada momento parecia projetado para redes sociais. Mas o verdadeiro show não havia começado. Matt manteve-se nas periferias, dirigindo a equipe, ajustando cronogramas, garantindo que a noite corresse sem falhas. Se Brandon notasse como o evento fluía suavemente,
Ele se acreditaria. Se algo desse errado, ele a culparia. Era o padrão do relacionamento deles, vivo mesmo no divórcio. Então aconteceu. Durante uma pausa tranquila entre os pratos, um grupo de convidados se reuniu perto do bar. Um deles, do tipo que se gabava alto sobre investimentos em cripto, perguntou a Brandon em voz alta: "Então é verdade que sua ex-mulher trabalha aqui?" Brandon sorriu, lançando um olhar para Maddie, que estava a poucos metros de distância, revisando um mapa de assentos. "Sim", ele disse, projetando sua voz para o alcance máximo. "Ela nunca teve muita ambição. Isso é o máximo que ela poderia escalar." Seu círculo explodiu em risadas cruéis. Alguém mais interveio. "Bem, pelo menos ela é útil esta noite. Todo casamento precisa de equipe." Outro convidado acrescentou: "Ela não costumava ser pegajosa ou algo assim?" Brandon encolheu os ombros casualmente. "Ela estava sempre me segurando. Atualizar foi a coisa mais inteligente que eu já fiz." Alguns telefones discretamente gravaram a troca. Matt sentiu a picada familiar, afiada, humilhante, antiga. A velha Maddie, aquela que ele havia quebrado, aquela que ele havia convencido ser indigna, tremia em algum lugar profundo dentro de seu peito. Mas a mulher que ela havia se tornado não hesitou. Ela inalou, endireitou os ombros, olhou-o nos olhos e suavemente disse a um membro da equipe próximo: "Toque a próxima deixa. Mantemos o cronograma." Sua voz não tremeu. Suas mãos não tremeram. Mas a sala sim, porque Elliot, que havia entrado bem a tempo de ouvir tudo, deu um passo ao lado dela, o olhar fixo em Brandon com um aviso que poderia cortar vidro. A maré havia mudado. Brandon apenas não havia percebido que sua queda já havia começado. Elliot Warner não levantou a voz. Ele não precisava. Ele deu um passo à frente com a força tranquila de alguém que possuía conselhos de administração inteiros simplesmente ao entrar neles. Conversas diminuíram. Câmeras baixaram. Até o ar pareceu apertar-se ao redor dele. Brandon, ainda se deleitando no brilho de zombar de Maddie, congelou quando a sombra de Elliot caiu sobre ele. "Há algum problema aqui?" Elliot perguntou, tom calmo, mas com um fio de aço. Brandon piscou rapidamente. "Elliot? Uau, eu não sabia que você estava vindo." A mudança súbita em seu comportamento foi quase risível. A confiança evaporou, substituída por polidez frenética. Ao redor deles, os convidados sussurraram: "É Elliot Warner, o investidor? O que ele está fazendo com a gerente de equipe?" Elliot ignorou Brandon completamente e virou-se para Maddie com uma suavidade que ninguém jamais tinha visto dirigida a uma mera gerente. "Você está bem?" ele perguntou. A pergunta, tão simples, tão humana, enviou uma ondulação pela multidão. Porque o jeito que ele olhava para ela não era como alguém olhava para a equipe. Era assim que alguém olhava para um igual, alguém importante. Maddie assentiu. "Estou bem. Por favor, não escale nada." Mas o olhar de Elliot voltou para Brandon, mais frio agora. "Eu ouvi o que você disse." O sorriso de Brandon vacilou, apenas brincando. "Humilhação não é uma piada." Elliot respondeu calmamente. "A menos que você esteja tentando expor sua própria insegurança." Alguns convidados ofegaram. Outros tentaram filmar discretamente. Brandon gaguejou. "Olha, cara, estamos aqui para celebrar. Não há necessidade de ser dramático." Mas Elliot se aproximou, abaixando a voz o suficiente para que apenas o pequeno círculo deles pudesse ouvir, embora seu tom carregasse peso como um martelo. "Maddie carrega todo este evento. Você deveria estar agradecendo a ela em vez de degradá-la." Tessa apareceu ao lado de Brandon, unindo os braços deles firmemente. "Elliot, querido, não vamos tornar isso desconfortável." Elliot olhou para ela pela primeira vez e reconhecimento cintilou em seus olhos. Um reconhecimento quieto, perigoso. "Tessa Monroe", ele murmurou. "Ou devo dizer Tessa Morgan." A cor sumiu de seu rosto instantaneamente. As sobrancelhas de Mary franziram.
Morgan! Elliot não elaborou, mas sua expressão falou volumes. Tessa recuou, segurando o braço de Brandon como se para silenciá-lo. A atmosfera mudou. Convidados sentiram uma história, uma maior que o drama do casamento. Maddie observou o sorriso de Brandon rachar, observou a confiança de Tessa desmoronar, observou o equilíbrio de poder inclinar-se. Pela primeira vez naquela noite, ela não era quem estava nas sombras. O holofote, indesejado, mas atrasado, havia começado a se mover em sua direção. E Brandon estava finalmente começando a sentir que esta noite não seria a volta da vitória que ele havia planejado. No momento em que Elliot proferiu o nome Tessa Morgan, a sala mudou silenciosamente no início, então como um tremor rolando pelos pisos de mármore. Tessa enrijeceu ao lado de Brandon, suas unhas impecáveis cravando na manga dele, como se ela pudesse fisicamente manter seus segredos no lugar. Maddie observou com crescente confusão. Morgan. Esse nome não pertencia à princesa de RP social que ela conhecia. Pertencia a alguém que veio de escândalo. Alguém sobre quem se sussurrava em círculos de negócios por meses. Brandon forçou um riso. O que é isso, Elliot? Algum tipo de piada? Mas Elliot não brincou. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando Tessa com a decepção desapegada de alguém que já havia visto essa performance antes. Não é piada, ele disse. Apenas surpreso que você mostrasse seu rosto novamente depois do que aconteceu em Chicago. Chicago? A palavra caiu como um peso. A voz de Tessa tremeu. Elliot, pare. Não aqui. Oh! Elliot perguntou suavemente. Você não se importou com a atenção quando você forjou contratos de investidores sob a firma do meu tio, não é? Ofegos percorreram a multidão. Alguns telefones se levantaram. Não alto o suficiente para ser óbvio, mas definitivamente gravando. Brandon se virou para Tessa. Você fez o quê? Tessa balançou a cabeça rapidamente. Não foi assim. Não foi fraude. Foi apenas má comunicação. Má comunicação geralmente não envolve acusações de crime, Elliot respondeu. Sua respiração engatou. As acusações foram retiradas. Retiradas? Elliot repetiu. Porque você mudou seu sobrenome e fugiu antes da audiência. Agora a multidão murmurou completamente. Brandon parecia que o chão havia se aberto sob ele. Você me disse que a mudança de nome era um rebranding para sua carreira de RP. Tessa o procurou, em pânico. Brandon, ouça, eu posso explicar. Mas ele se afastou bruscamente. Enquanto isso, Maddie sentiu o mundo inclinando, não em caos, mas em clareza. Isso não era apenas karma. Isso era o universo amarrando pontas soltas que ela nunca soube que estavam conectadas. Os olhos de Elliot suavizaram quando encontraram os de Mary. Eu não mencionei isso antes porque não era sua ave, mas você precisava saber quem eles realmente são. Brandon girou em direção a Maddie de repente, como se procurando alguém para culpar. Você o trouxe aqui para nos envergonhar. Maddie manteve sua posição. Eu não convidei ninguém. As consequências se convidam. A sala ficou em silêncio, zangada, exposta, encurralada. Tessa agarrou seu vestido, sussurrando duramente. Podemos consertar isso. Apenas sorria. Finja que nada aconteceu. Mas Brandon não estava ouvindo. Porque pela primeira vez, ele percebeu que o casamento não estava se desvendando de fora. Estava colapsando por dentro. E Maddie ainda nem tinha falado. O salão de festas parecia eletricamente carregado como os segundos antes que uma tempestade finalmente irrompa. Os convidados pairavam em aglomerados, fingindo beber champanhe, enquanto descaradamente observavam Brandon e Tessa se desmancharem em tempo real. Maddie podia sentir cada olho piscando entre ela, Elliot e os quase recém-casados desonrados. Mas o universo ainda não havia terminado. Enquanto a equipe apressava-se para rearranjar a exibição de sobremesas, um novo estagiário, nervoso, ansioso e muito inexperiente para uma noite como esta,
Abordou Maddie, segurando uma pasta grossa. Senhorita Cruz, ele disse alto. Você quer a cópia do proprietário do contrato do evento agora ou depois da apresentação? Silêncio, congelante, ecoando silêncio. Brandon olhou para cima bruscamente. Tessa quase deixou cair sua taça de champanhe. A multidão coletivamente inalou. Mary piscou. A que cópia? O estagiário, alheio à bomba nuclear que ele acabara de detonar, continuou alegremente. A cópia do proprietário? Sabe, aquela com sua assinatura em cada página. Ele levantou a pasta e lá, estampado em ouro, Lumina & Co. edição do proprietário. Madison Cruz, acionista majoritária. A mandíbula de Brandon desarticulou-se. Que diabos é isso? Tessa olhou para Maddie como se a visse pela primeira vez, não como uma ameaça, não como uma rival, mas como um desastre que ela falhara em antecipar. Você possui este lugar? A equipe que havia suspeitado, mas nunca confirmado, olhou um para o outro com admiração. Maddie exalou lentamente. Ela não havia planejado que saísse dessa forma, não através de um estagiário com timing terrível, mas o destino claramente gostava de entregar frases de efeito poéticas. Ela pegou a pasta gentilmente. Obrigada. Eu cuidarei disso a partir daqui. O estagiário assentiu, fugiu e a explosão oficialmente começou. Brandon avançou em direção a ela. Você mentiu para mim. Ela enfrentou a raiva dele com calma. Estamos divorciados, Brandon. Não te devo meu currículo. Você me deixou falar com você como uma trabalhadora mal paga. Você escolheu falar comigo daquele jeito? Matt corrigiu suavemente. Alguém na multidão sussurrou. Ah, isso é bom. Tessa deu um passo à frente, voz tremendo. Então, você é rica? Maddie sorriu fracamente. Eu sou capaz. Riqueza foi um subproduto. O rosto de Brandon Reynard, humilhação florescendo como um incêndio. Você estava abaixo de mim. Você não era nada. Elliot interveio, voz suave como seda. Engraçado. Eu não vejo nada abaixo de você agora, exceto os restos despedaçados do seu ego. Convidados riram baixinho. As balanças haviam inclinado. A narrativa havia mudado e a noite havia acabado de começar a virar contra eles. Se a noite havia estado rachando antes, a parte 14 foi o momento em que ela se abriu. As luzes do salão piscaram apenas uma vez, mas o suficiente para ondular o desconforto pela sala. O técnico de áudio sinalizou para Maddie pânico em seus olhos. O sistema de som personalizado que Tessa insistiu em alugar, alguma marca de luxo superfaturada que ela afirmava que apenas celebridades usavam, estava com falhas. Claro, Maddie murmurou baixinho. Antes que ela pudesse intervir, Tessa estalou os dedos bruscamente. Maddie, conserte as luzes, conserte o áudio, conserte literalmente tudo. Este é o seu J.O. O direito escorria como ácido, mas o universo tinha um senso de humor, porque quando Maddie se aproximou da cabine, o técnico sussurrou. Os sistemas sobrecarregados, muitas demandas, muitas mudanças de última hora. Alguém forçou a executar configurações que não eram compatíveis. Ele não disse quem, ele não precisava. Maddie olhou por cima do ombro diretamente para Tessa, ajustando seu vestido dramaticamente para as câmeras. Brandon se juntou, apontando um dedo para Maddie como se ela fosse um aparelho com defeito. Se você estragar isso, você vai pagar por isso. Eu não me importo se você guardar gorjetas por 5 anos. Eu quero perfeição. A equipe enrijeceu. Convidados se inclinaram. Telefones sutilmente levantaram. Maddie inalou, voz calma. Deixe-me tentar algo. Ela se ajoelhou ao lado do painel, dedos voando pelos controles que ela conhecia melhor do que o fabricante. Suor precricket sua têmpora. A pressão era enorme. Esta sala cheia de pessoas torcendo para ela falhar
ou para ela subir. Nada entre. Por um breve segundo, as luzes subiram brilhantes, iluminando tudo como um holofote. Um suspiro coletivo ecoou, porque naquele flash de brilho, a maquiagem de Tessa Stree. O bronzeado falso de Brandon borrou-se em sua gola, e Elliot, encostado em um pilar de mármore, observou Maddie com algo perigosamente perto da admiração. Então as luzes estabilizaram. O áudio retornou mais claro do que antes. Convidados explodiram em aplausos. O rosto de Tessa se contorceu. Acidente de sorte, ela bufou. Mas vários convidados sussurraram. Ela salvou o casamento. E outros murmuraram. Isso é habilidade real, não o que quer que Tessa faça. Brandon forçou um sorriso trêmulo. Bem, bom. Ela fez o trabalho dela. Maddie levantou-se limpando as mãos. Eu fiz meu trabalho. Agora você deveria se concentrar em fazer o seu, ficando calmo. Seu olho piscou. Ele odiava ser falado como um igual. No entanto, toda a sala havia testemunhado sua competência a anular sua arrogância. Uma rachadura se formou em sua confiança, uma mais profunda na fachada de Tessa. E naquele momento, o casamento não apenas vacilou. Ele oficialmente começou a desmoronar. O salão de festas mal havia se recuperado do susto com a iluminação quando outra mudança varreu a sala. Sutil no início, então inconfundível. Elliot moveu-se para a frente onde vários convidados influentes haviam se reunido. Brandon notou imediatamente, ajeitou seu casaco e apressou-se como um homem desesperado para se ligar a alguém poderoso. Elliot, feliz que você esteja gostando do casamento, Brandon disse, voz muito brilhante, muito ansiosa. Elliot não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, ele estava ouvindo o Sr. Davenport, um conhecido magnata imobiliário e um dos principais investidores silenciosos em Lumina Co. Davenport deu um tapinha no ombro de Elliot e disse alto o suficiente para metade da sala ouvir: vocês dois escolheram uma proprietária brilhante. Mattie Cruz é uma das mentes mais afiadas que eu já apoiei. Brandon congelou. Davenport continuou, alheio à demolição emocional que estava causando. Eu nunca vi ninguém escalar um negócio tão limpo. Elliot, sua parceria com Maddie é uma das jogadas mais inteligentes que sua firma fez. Ofegos ondularam pelas mesas próximas. Maddie estava a poucos metros de distância, percebendo que era isso. O momento em que Brandon não poderia mais fingir que ele ouviu errado, entendeu mal ou interpretou mal qualquer coisa. Brandon forçou um riso, voz falhando. Espere, Maddie. Aquela Maddie. Ah, gerente! Elliot girou lentamente, expressão ilegível. Ela tem sido a proprietária majoritária por quase 2 anos. O rosto de Brandon perdeu a cor. O copo de Tessa tilintou contra seus dentes enquanto ela olhava para Maddie com horror. Você é rica. Tipo, realmente rica. Davenport riu. Real o suficiente para comprar este edifício inteiro se ela quisesse. A multidão murmurou alto agora, alimentando-se do choque como abutres circulando carniça fresca. Brandon cambaleou em direção a Maddie. Por que você não me disse? Ela levantou o queixo. Por que eu faria? Você me deixou me envergonhar. Você se envergonhou. Ela corrigiu suavemente. Tudo o que fiz foi aparecer e trabalhar. Risadas afiadas, encantadas, cruéis ondularam de uma das mesas. A humilhação de Brandon aprofundou-se em algo mais feio. Sua voz aumentou. Você acha que é melhor do que eu? É isso. Elliot interveio entre eles, postura relaxada, mas voz perigosa. Ela não precisa pensar nisso, Brandon. Todos podem ver. A respiração de Brandon tornou-se frenética, errática. Ele olhou ao redor da sala e não encontrou aliados, nenhuma admiração, apenas pena, julgamento e fascinação mórbida. Tessa recuou dele, sussurrando. Este não era o plano. Você mentiu para mim. Você disse que ela não era ninguém. Mas a verdade soou mais alto do que qualquer voto que eles haviam planejado trocar.
Esta noite apenas uma coisa estava clara. Ele havia se casado com a mulher errada e subestimado a certa. Se a noite havia estado se desvendando antes, a parte 16 foi o momento em que o casamento inteiro detonou. O microfone no palco estalou a vida enquanto o coordenador de eventos anunciava: Senhoras e senhores, antes de continuarmos com o serviço de jantar, a proprietária do nosso local foi solicitada a dizer algumas palavras. Convidados viraram-se curiosamente. A cabeça de Brandon girou. Tessa enrijeceu, agarrando sua clutch como uma boia salva-vidas. E então Elliot se afastou, abrindo caminho. Maddie caminhou para a frente lentamente, calmamente, com o tipo de compostura com que as pessoas não nascem, mas forjada através de humilhação, desgosto e arranhando seu caminho de volta à luz. Sussurros se espalharam como um incêndio. É ela. Ela possui Lumine and Company. Ela parece poderosa. Maddie alcançou o centro do palco. Por um momento, ela simplesmente segurou o microfone, respirando através do peso de 100 olhos fixos. Falar em público uma vez a aterrorizou, mas esta noite o medo não tinha mais espaço para ocupar. Boa noite, ela começou suavemente. Obrigada a todos por estarem aqui para celebrar Brandon e Tessa. Sua voz era calma, quase gentil. Mas a calma antes de um furacão também é gentil. Tive o privilégio de supervisionar as operações da Lumine Company, ela continuou. E nos últimos 2 anos fui honrada em servir como sua proprietária majoritária. Ofegos irromperam. Vários convidados quase deixaram cair seus copos. No lado esquerdo da sala, Brandon murmurou algo que parecia muito com não, não, não. Tessa balançou ligeiramente, segurando uma cadeira próxima. Mas mais importante, Maddie acrescentou, seu olhar firme. Aprendi que o sucesso não é medido por quem aplaude você, mas por quem tenta te derrubar e falha. Um murmúrio de admiração varreu as mesas. Ela não mencionou Brandon diretamente. Ela não precisava. Cada pessoa na sala sabia exatamente o que ela queria dizer. Atrás dela, Elliot observava orgulhosamente, ombros relaxados, expressão suave de uma forma que ninguém jamais tinha visto do CEO famosamente estoico. Maddie terminou com uma simples inclinação de sua cabeça. Obrigada por apoiar nosso estabelecimento esta noite. Espero que vocês aproveitem o resto da noite. Aplausos educados começaram, então aplausos genuínos, então ovações. Brandon ficou ali, preso sob um holofote que ele nunca quis. Seu rosto ficou vermelho, então pálido, então vermelho novamente. Tessa sussurrou urgentemente, faça algo. Mas ele não podia porque em um momento elegante e devastador, Maddie havia recuperado a narrativa, o poder e a sala. E nada, nem um casamento, nem uma mentira, nem um homem, poderia tirar isso dela novamente. Brandon Hale moveu-se em direção ao palco como um homem se afogando, desesperado, frenético, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse puxá-lo de volta à superfície. Mas a sala o havia mudado. As pessoas não olhavam mais para ele com admiração ou curiosidade. Eles o observavam da maneira como se observa um acidente de carro. Horrorizados, ainda incapazes de desviar o olhar. Maddie, ele sibilou, voz falhando enquanto ele subia os degraus. Precisamos conversar agora. Ela desceu graciosamente, recusando-se a deixá-lo encurralá-la na frente da multidão. Mas Brandon seguiu, agarrando o pulso dela em pânico. Elliot interceptou instantaneamente. Solte, ele ordenou, voz quieta, mas mortal. Brandon soltou o pulso dela como se queimado. Eu não estou machucando ela. Eu preciso de um segundo para explicar. A hipocrisia era quase risível. Explicar o quê? Maddie perguntou calmamente. Como você zombou de mim, mentiu sobre mim, disse às pessoas que eu te segurava. Brandon engoliu em seco. Eu só disse aquelas coisas porque eu pensei que você ainda era bem, ainda você. Esse é o problema, Matt respondeu suavemente. Você nunca se importou com quem eu me tornei, apenas com quem eu era abaixo de você.
Ofegos sussurraram pela multidão. Ele se encolheu. Mad, por favor, ele implorou, alcançando-a novamente. Nós éramos bons uma vez. Talvez possamos ser. Não, ela disse gentilmente, recuando. Nós nunca fomos bons. Eu apenas não sabia meu valor ainda. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer laje. Atrás dele, Tessa observava com fúria crescente. Sua fachada brilhante rachou inteiramente. E agora? Tessa estalou. Você nos envergonha. Arruína o casamento e espera aplausos. Mad virou-se, travando os olhos com ela. Eu não arruinei nada. Seus segredos o fizeram. Suas escolhas o fizeram. Tessa tremeu. Você acha que é melhor do que eu porque é rica agora? Não, Mad disse. Eu sou melhor porque parei de deixar pessoas como você me definirem. Elliot se pôs ao lado dela, sólido, firme. Brandon olhou entre eles, a realização amanhecendo com clareza devastadora. Você está com ele? Ele engasgou. Esse era seu plano? Me substituir por um bilionário? Mad quase riu. Eu nunca te substituí. Você nunca foi um padrão para começar. Uma onda de risadas chocadas varreu o salão de festas. O rosto de Brandon desmoronou. Raiva, ciúme, humilhação torcendo-se em um último apelo desesperado. Mad, por favor, não me deixe assim. Ela olhou para ele com a gentileza de alguém que finalmente havia curado. Eu não estou te deixando. Eu te deixei anos atrás. Você apenas não percebeu. A sala irrompeu. Sussurros, admiração, satisfação. E Brandon percebeu algo tarde demais. Ele não tinha apenas perdido a garota que subestimou. Ele havia perdido a audiência pela qual ele vivia. Brandon Hale havia sobrevivido a escândalos antes, principalmente os que ele criou a si mesmo. Mas nada o preparou para a avalanche prestes a atingir. Porque no momento em que ele buscou outra desculpa, outra mentira, outra tentativa desesperada de salvar a dignidade, o universo decidiu que havia terminado de conceder-lhe chances. Começou com um alerta de telefone. Um ding afiado de algum lugar na multidão. Então outro e outro. Pessoas olharam para suas telas, olhos arregalados. Um vídeo havia começado a circular rápido. Alguém havia carregado o clipe de Brandon zombando de Mad mais cedo. Ela nunca teve muita ambição. Isso é o máximo que ela poderia escalar. A legenda dizia: noivo insulta a equipe em seu próprio casamento. Acontece que ela é a proprietária do local. Em minutos, o salão de festas estava cheio do zumbido de notificações. Convidados sussurraram, remexendo-se desconfortavelmente enquanto percebiam que estavam testemunhando um colapso público em tempo real. Brandon pegou seu telefone, seu rosto esvaziado de toda a cor. Oh, meu Deus, ele sussurrou. Isso já tem 20.000 visualizações. Quem gravou isso? Um convidado murmurou. Se você não queria isso online, talvez você não devesse ter dito isso. Tessa ouviu seu próprio telefone vibrando sem parar. Ela checou a tela e ficou pálida. Outro vídeo havia surgido. Este não era sobre Brandon. Era sobre ela. Um clipe de notícias de Chicago ressurgido piscou em dispositivos. Consultora de RP Tessa Morgan, questionada em conexão com o escândalo de falsificação de investimentos. Convidados olharam para ela com desgosto aberto. É ela. Ela mentiu sobre seu nome. Ela enganou investidores. A respiração de Tessa engatou. Desligue, desligue. Mas a internet era uma besta e já havia cravado seus dentes. Elliot, braços cruzados, os observou se desmancharem. Consequências se movem mais rápido que mentiras, ele murmurou. Brandon virou-se para Mad novamente. Desta vez, não zangado, não arrogante, mas aterrorizado. Você tem que consertar isso. Por favor, diga a eles que é falso. Mad balançou a cabeça. Eu não vou mentir por você, não mais. Mas meu trabalho, minha reputação, tudo vai cair.
Está caindo porque você construiu sobre pessoas que você pisou, ela disse calmamente. Então, com um timing brutal, a coordenadora de eventos apressou-se. Nós, nós temos um problema, ela sussurrou. 2 patrocinadores acabaram de sair. Eles não querem suas marcas associadas a isso. Brandon cambaleou para trás. Tessa la afundou em uma cadeira tremendo. O casamento não estava apenas arruinado. Estava radioativo. Enquanto os convidados começavam a sussurrar, filmar e se afastar, uma verdade se estabeleceu pela sala como cinza. A queda deles não foi causada pelo poder de Maddie, mas pelo próprio caráter deles. E agora seu conto de fadas perfeito finalmente havia colapsado. A manhã após o casamento arruinado sentiu-se estranhamente pacífica, enquanto a internet devorava cada ângulo da queda de Brandon e Tessa. Manhattan seguiu em frente com sua indiferença usual. Tráfego zumbindo, buzinas ecoando, a vida continuando. Mas para Maddie, limpa a garganta, Cruz foi a primeira manhã em anos onde seu peito se sentiu leve. Ela sentou perto da janela de um aconchegante Starbucks na Park Avenue, uma xícara quente de chá de camomila entre suas mãos. Sem câmeras, sem insultos, sem fantasmas de quem ela costumava ser, apenas quietude. Pela primeira vez, ela não estava estudando anotações de negócios ou revisando registros de fornecedores. Em vez disso, ela abriu sua cópia bem usada de Hábitos Atômicos, um livro ao qual ela havia se agarrado durante seus anos mais sombrios de reconstrução. As palavras não pareciam mais instruções de sobrevivência. Elas pareciam confirmação. Ela havia construído uma nova vida, e a noite passada provou que ela finalmente a estava vivendo. Enquanto ela lia, alguém se aproximou de sua mesa, não com causa ou urgência, mas com calma familiaridade. Elliot, ele sentou sua própria bebida, um café preto, e puxou a cadeira do outro lado dela. Por um momento, nenhum dos dois falou. Eles simplesmente compartilharam a quietude. Você parece mais leve, ele disse gentilmente. Eu me sinto mais leve, Matt sorriu. Ontem foi muito, mas acho que eu precisava disso. Você precisava de encerramento, ele corrigiu. E você conseguiu. Ela assentiu. A verdade se estabeleceu calorosamente em seu peito. Brandon e Tessa? Ela perguntou. Elliot ergueu uma sobrancelha. Os patrocinadores de Brandon o abandonaram. Os clientes de RP de Tessa fugiram para as colinas. Eles estão em alta, mas por todas as razões erradas. Maddie exalou, não por satisfação, mas por finalidade. Então acabou. Acabou, Elliot confirmou. E agora você decide o que vem a seguir. Pela primeira vez em muito tempo, Maddie se permitiu imaginar um futuro não moldado pelo medo ou pela sobrevivência, mas pela escolha. Eu quero algo diferente agora, ela disse calmamente. Algo mais calmo, algo real. Elliot inclinou-se para a frente, voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Então deixe-me te perguntar algo real. Seu coração parou. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, não por um anel, ainda não, mas por uma pequena caixa de veludo. Ele não a abriu. Não uma proposta, ele disse com um leve sorriso. Ainda não. Apenas uma promessa. Eu gostaria de construir algo com você no seu ritmo. Calor floresceu profundamente dentro dela, firme e seguro. Pela primeira vez, Maddie não duvidou de si mesma. Ela não olhou para trás. Eu gostaria disso, ela disse suavemente. E naquele canto tranquilo do Starbucks, em meio ao zumbido do tráfego matinal, algo curou que havia estado quebrado por anos, não ruidosamente, não dramaticamente, mas lindamente. A primavera chegou a Manhattan com luz solar suave e a promessa de novos começos. Lumen & Co. estava mais alto do que nunca, reservado meses de antecedência, elogiado em grandes publicações e finalmente reconhecido pela brilhantez que Mattie havia derramado nele. Mas hoje não era sobre o restaurante. Hoje era sobre o futuro dela.
Maddie estava no jardim da cobertura do penthouse recém-renovado de Elliot, com vista para um horizonte que uma vez a intimidou, mas agora parecia casa. Luzes de corda brilhavam acima, lançando reflexos quentes pela varanda. O ar cheirava levemente a jasmim e o zumbido tranquilo da cidade subia de baixo como uma bênção. Elliot se aproximou por trás, passos suaves, presença firme. "Você está pronta?" ele perguntou. Maddie sorriu, mais do que eu esperava. Ele a levou em direção a uma pequena reunião, apenas alguns amigos próximos, a equipe que havia se tornado como família e as pessoas que haviam testemunhado sua ascensão. Sem câmeras, sem espetáculo, sem performance, apenas verdade. Brandon e Tessa não estavam em lugar nenhum perto deste mundo agora, perdidos em seu próprio caos, engolidos pela própria imagem que eles haviam tentado construir. A queda deles havia sido pública e impiedosa. Mas Maddie não teve prazer nisso. A destruição deles não a havia curado. A cura dela veio muito antes disso, quando ela escolheu a si mesma. Elliot parou perto de um corrimão de vidro, onde o pôr do sol pintava o céu em laranjas e dourados. Ele se virou para ela, segurando as mãos dela gentilmente. "Maddie", ele começou suavemente. "Você reconstruiu sua vida do zero. Não por vingança, não para provar nada, mas porque você merecia mais do que o mundo te deu." Seu peito apertou, não com dor, mas com gratidão avassaladora. "Você me ensinou como a força se parece", ele continuou. "Não alta, não afiada, mas firme, quieta, certa." Ele enfiou a mão na jaqueta e puxou a caixa de veludo, a mesma que ele havia mostrado a ela semanas antes no Starbucks, mas não aberta até agora. "Isso não é sobre te salvar ou te consertar", ele disse. "Você já fez isso sozinha. Isso é sobre escolher um futuro com alguém que te vê claramente." Ele abriu a caixa. Um anel simples e elegante cintilou na luz que diminuía. "Malini Cruz", ele disse. "Você se casa comigo?" Lágrimas encheram seus olhos, suaves, cheias, certas. "Sim." Ela sussurrou 1000 vezes. "Sim." O telhado irrompeu em aplausos gentis. Elliot a puxou para seus braços enquanto a cidade brilhava atrás deles. E pela primeira vez em sua vida, Maddie não estava sobrevivendo, ou provando, ou suportando. Ela estava simplesmente, finalmente feliz. Então é assim que nossa história termina esta noite. E se você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda respirando com esta jornada até o último momento, então algo na história de Mert tocou uma parte do seu coração que você talvez não fale com frequência. Talvez uma parte que ainda esteja curando. Talvez uma parte que apenas precisava ser vista. O filósofo estoico Marco Aurélio uma vez escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." E foi exatamente isso que testemunhamos. Cada ferida que Maddie carregava tornou-se uma porta. Cada humilhação tornou-se força. Cada fim tornou-se um começo. Ela não venceu porque a vida era justa. Ela venceu porque ela escolheu não render sua dignidade. E talvez essa seja a sua mensagem esta noite também. Você tem permissão para começar de novo. Você tem permissão para superar quem te machucou. Você tem permissão para reconstruir silenciosamente até o dia em que você não precise mais explicar seu valor a ninguém. Se esta história te encontrou no momento certo, então fique conosco, curta, compartilhe e se inscreva. Não por números, mas para que possamos continuar caminhando através destas histórias juntos, curando, aprendendo, ascendendo. Eu ainda estou aqui com você e estou orgulhoso de você. Este vídeo é um trabalho de narrativa ficcional criado unicamente para entretenimento, reflexão e conexão emocional. Os personagens, eventos e situações não são baseados em indivíduos reais e são elaborados para ilustrar temas universais de cura, autoestima e crescimento pessoal. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é puramente coincidência.
Nosso objetivo é compartilhar narrativas significativas que encorajem os espectadores a refletir sobre suas próprias vidas com compaixão e força. Histórias como esta nos ajudam a explorar emoções humanas com segurança, oferecendo um espaço para respirar, aprender e imaginar futuros melhores. Obrigado, YouTube, por apoiar a expressão criativa e por ajudar os espectadores a encontrar conteúdo que ressoe com eles de maneiras saudáveis e autênticas. E obrigado, caro espectador, por estar aqui e experimentar esta jornada conosco.